E aí, gente, meu nome é Paulo, esse é o canal Liberdade e eu quero começar esse canal trazendo uma lição valiosíssima. Uma lição que está impressa aqui, ó, nesta maçã. Mas antes eu quero compartilhar algo com vocês aqui que vai transformar a vida de vocês. Vai expandir o conhecimento, vai trazer uma outra visão sobre você mesmo e sobre o seu próximo neste mundo. Essa lição está aqui, ó, Manual do Ser Humano. Isso aqui é algo que não é para você simplesmente ter, é algo para estar assim, ó, surrado, tá? Aí, ó, a capa de plástico aqui, ó, já tá, né? Tá se rasgando, porque é usado, eu uso, né? Isso aqui é um livro e livros foram feitos para serem lidos, não para ficar guardado, não é para você pegar, abrir e deixar ele aberto como se fosse um manto sagrado, como se fosse, né, um amuleto. Não, isso aqui é um livro, ele é um manual do ser humano e ele deve ser lido. E aqui eu vou pedir para que você abra, se você tiver na sua casa, ou senão você pode abrir na internet aí, Bíblia Online, Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Eu não aconselho você ficar pegando pedaços, né? Mas eu aconselho você a ler, né? Leia, começa no primeiro versículo, vá até o final do livro. São 73 livros, 72, não, se eu não me engano. Se for uma versão católica, 69, 67 ou 66, agora não me lembro exatamente quantos livros. Se for uma versão evangélica, né? Os evangélicos, eles recusaram alguns livros, mas no geral a Bíblia é uma só, né? Ela tem uma única história, né? São vários livros, são várias histórias na verdade, e tudo começa em Gênesis. E eu vou pedir para que você vá no capítulo 1, versículo 26, onde tem um subtítulo que está escrito assim, ó: A criação do ser humano. Isso aqui é algo que vai abrir sua mente, vai transformar a sua visão de mundo. Tá? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem como nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pelo chão. E no versículo 27 ele repete: e Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Você pode continuar a leitura depois. Aliás, aconselho que você comece no capítulo 1. Mas é o seguinte, cara. Deus nos fez a imagem e semelhança. Ora, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criativos como Deus. Deus é o Criador do céu e da terra. Nós somos criativos. Nós somos imagem e semelhança do ser mais poderoso que existe. E se Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, sendo ele o ser mais poderoso que existe, sendo ele o criador desse planeta, que é baseado na prosperidade, como pode o ser humano não ser próspero? E eu digo próspero em todas as áreas, não apenas espiritualmente, financeiramente também, materialmente, porque afinal de contas, nós somos matéria, nós somos 3 em 1, somos triunos, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos espírito, alma e corpo. Então, nós temos aí a nossa genética privilegiada de sermos filhos daquele que criou todo o universo. Se ele criou todo o universo, ele é dono de uma prosperidade infinita. Da mesma forma, nós, sendo imagem e semelhança, não podemos, né, ser diferentes, temos que ser prósperos. E é aqui que entra a nossa querida maçã, né, que vai trazer uma lição valiosa. Uma maçã,
contém algumas sementes aqui dentro. Dentro dessa maçã, em média, são 6 sementes. Algumas têm 4, algumas têm 8, até 10 sementes. A média são 6 sementes. Se eu abrir a semente, eu posso contar exatamente quantas sementes tem. Dá para saber. Agora, existe nós vemos aqui as sementes, né? Essa aqui pelo jeito tem 4, 2 aqui, 2 na outra metade. Então essa é uma maçã com 4 sementes. Eu cortando essa maçã, eu consegui contar as sementes. Agora, eu tenho aqui na minha mão, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Olha lá, ó. Eu tenho aqui uma semente. Essa semente eu acabei de tirar ali da maçã, que eu cortei agora mesmo. Dentro da maçã eu pude conferir que tem 4 sementes. Agora, dentro desta semente, não dá para saber quantas maçãs tem aqui dentro. Não dá para saber. Não tem como contar quantas maçãs vão sair daqui dessa semente. Mas eu vou te dar uma ideia, uma visão. Nós sabemos quantas sementes tem na maçã, mas não podemos saber quantas maçãs saem de uma semente. Mas eu vou te trazer aqui uma visão. Uma única semente dessa, tá? Essa única sementinha aqui, ó. Ela vai produzir uma árvore. Essa árvore, depois de adulta, ela vai dar, em média, 150 maçãs por ano. Isso em média porque, considerando que você vai podar essa árvore, para que ela tenha menos frutos, mas tenha frutos maiores e mais saudáveis, né? Porque ela pode ter mais de 150 maçãs, não vai ter a mesma qualidade, né? Ou caso você não adube a sua terra, caso você não irrigue direito, caso a árvore sofra, ela pode ter menos. Mas a média são 150 maçãs saudáveis, bem cuidadas. E se você analisar, cara, isso é uma safra, mas uma macieira, ela pode ter 100 anos de produtividade. As 150 maçãs vão se repetir 100 vezes, né? Ou seja, nós teremos aí 15 mil maçãs em uma macieira. Então, essa única semente aqui, ó, ela pode gerar 15 mil maçãs. Tá? Ela pode fazer isso. E se você pegar todas as sementes, só da primeira safra, que você vai tirar as primeiras 150 maçãs, vamos considerar que dê a mesma média, 4 sementes. Tá? Não vamos nem considerar a média normal de 6 sementes, vamos considerar aqui que todas dêem uma média de 4 sementes, por serem filhas dessa maçã que deu 4 sementes. Vamos considerar que 150 maçãs, então, nos deem 600 sementes. Se você plantar essas 600 sementes, você vai ter 601 árvores. Você já parou para pensar quanta maçã vai produzir? Isso nos mostra o quanto esse planeta é próspero, né? Uma única semente, cara. Olha, daqui, ó. Daqui dessa semente. Daqui você pode gerar uma riqueza infinita. É claro que existem outros fatores, né? Vai precisar de mão de obra, vai precisar de terra, adubo, né? Vai precisar de um empenho. Mas, cara, de uma única semente você pode tirar milhões de maçãs, milhões. Isso é uma coisa infinita, ela não acaba, ela só aumenta, ela só cresce. Desde que você faça o uso correto, desde que você pegue a semente e ponha na terra. O que acontece é que praticamente todos, né, ou a grande maioria, 90% no mínimo, 90% dos seres humanos jogam essas sementes fora. Ou seja, a gente acaba jogando a prosperidade fora. Isso não acontece apenas com a maçã, não acontece apenas com os frutos, com os alimentos. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente abre mão da nossa prosperidade, a gente simplesmente joga fora, né? A gente perde o direito de se queixar, de dizer que o mundo é injusto, que a gente não teve oportunidade, de que o mundo é cruel, porque não é assim, cara. O mundo não é cruel, mano. O mundo não é injusto.
Deus fez um mundo cheio de justiça, o alimento ele se multiplica rapidamente. Assim também se multiplica o financeiro, ele se multiplica rapidamente. Para isso você precisa plantar as sementes. Se você começar a plantar as sementes, né, primeiro vem um trabalho duro, né? Não existe colheita sem antes ter o plantio. Para você plantar você tem que limpar o terreno, então você vai passar um ano para que essa semente aqui te dê dinheiro, te dê resultado, para que ela te dê muitas maçãs e te traga um retorno financeiro. Primeiro você vai ter que plantar. Para plantar você vai ter que limpar a terra. Depois você vai ter que adubar essa terra. Você vai ter que cavar, fazer a cova, botar adubo, mais uma vez, e mais uma e mais uma. A cada 40 dias você vai ter que adubar. A cada 20 dias você vai ter que limpar, para que o mato não sufoque essa macieira. E aí ela vai crescer, vai crescendo e você vai trabalhando. Você não está tendo retorno nenhum, você está só investindo. E assim também é no mercado financeiro. Assim também é no mundo do dinheiro, tá? No mundo comercial, no mundo dos negócios. É a mesma coisa. Você vai plantar a semente e vai trabalhar duro. Você vai limpar o terreno, você vai fazer o buraco, você vai adubar, você vai limpar o terreno de novo, você vai adubar de novo, você vai regar, você vai podar, você vai limpar mais uma vez o terreno, vai adubar e assim você vai. Depois de alguns anos é que começa a produção. Depois de muito trabalho, depois de muita dedicação, depois de muito empenho, né? No mundo das plantas, tenta-se criar atalhos, né, com genética, com enxertos, né, e isso reduz, né, um pouco o tempo. Mas existe um limite, né, para essa aceleração na produção. Já no mundo dos negócios, já no mundo do comércio, isso não tem limites, isso pode ser reduzido muitas vezes. Mas mesmo assim, vai precisar o tempo de plantio, o tempo de esforço, de empenho. Agora, se você fizer essa parte do esforço, a parte do plantio, a parte de você se empenhar, pode ter certeza. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. O plantio é opcional. Você pode escolher se você vai plantar ou se você vai deixar a vida passar. Agora, se você plantar, a colheita é obrigatória. Ela é obrigatória. Pensa nisso.